vamos falar do encerramento, né? Dos fechamentos. Uma última, quando é que a gente tem um contrato inicial, né, de um atendimento breve e focal. Esse atendimento breve e focal leva por volta de uns 10 encontros, né? A gente já conversou disso com o atendido. Pode levar um pouco mais, um pouco menos. Bom, a gente, claro que tem que cuidar para que o último dia seja alguma coisa pensada com antecedência, né? Para não ser aquele susto, evidentemente. Para ele e para o terapeuta, e para quem faz o atendimento também, né? Porque é um processo onde o terapeuta, queira ou não queira, se dê conta ou não, se propõe ou não, tá como pessoa inteira, né? Então, para o terapeuta, para essa dupla terapêutica, é importante se preparar com antecedência também. Esse timing, né, da terapia breve, ele tá posto para a dupla terapêutica. Portanto, o ideal é que a gente possa ir falando, estamos caminhando para fechar, né? Tocar nesse assunto uns 3 encontros antes do último, né? Ou seja, no antepenúltimo encontro já tocar no assunto. No penúltimo, né, dedicar um tempo a pensar, bom, então o próximo é a nossa despedida, é o nosso fechamento, como é que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer nossa despedida desse percurso que a gente fez junto? É importante resgatar, gente, que o último dia ele tem um caráter de rito de passagem, né? Na humanidade, em todas as culturas, em todos os lugares, os ritos de passagem são fundamentais, né? Porque eles marcam, né, alguma coisa que é importante. Nós vamos agora para uma outra etapa, tem uma etapa que se encerra. Então, o que tem acontecido em geral, a gente combina uma celebração, né? Uma festa de despedida. Isso não quer dizer negar o luto, porque tem um luto, né? Tem uma dor, né? Tem uma dor, né? Da saudade, de encontro toda semana, tem um laço afetivo que acontece, né? Então, não se trata de negar a dor, mas de fazer uma celebração, né? Então, geralmente, o que tem é que combina-se uma festinha, um piquenique, né? Combina-se o que cada um vai trazer, principalmente com criança, gente. É importante a gente, se a gente combinar uma festinha, combinar, sei lá, bolo, guaraná, não sei, refri, alguma coisa, da gente garantir que essa festinha possa acontecer caso a criança esqueça, né? Porque é muito comum, né? E é para ser alguma coisa boa, então não é para depois criar uma situação que a gente sabe que depois a criança pode se sentir mal, se sentir culpada, porque esqueceu de trazer os milhões de brigadeiros que ela jurou por Deus que a mãe dela ia fazer, né? E a gente costuma pensar também em alguma coisa simbólica que possa ficar de concreto, de palpável, né? Então, alguns terapeutas pensam num presentinho que vão deixar de despedida, ou de alguma coisa que seja muito significativa, por exemplo, né? Uma criança que aprendeu, que deu um salto importante, né, no seu processo de leitura e escrita. Às vezes dá uma caneta, ou dá alguma coisa que se relacione, né, com esse tema, um caderno bonito, né, um jogo. E
ou então fazer alguma coisa na hora, né? Levar materiais para cada um deixar alguma coisa para o outro, fazer uma carta, tirar fotos. Aí é ao critério de cada um, né? Às vezes tem um jogo que ficou muito significativo entre os dois, né? Então dá um jogo desse pro atendido. Aí cada processo é um, né? Tem esse deixar alguma coisa de concreto, né? Vocês vejam também como é que é uma coisa muito comum, né? Essa coisa de as pessoas irem num lugar e levar uma pedrinha. O que é uma pedrinha? Uma pedrinha não é nada, mas naquela pedrinha está aquele lugar inteiro. Naquela pedrinha está aquela viagem inteira. Naquela pedrinha estão vivências, né? Então tem um simbolismo, essas coisas concretas, né, que para muita gente é muito importante. O Winnicott, quando os pacientinhos dele, ele era pediatra, né? Eu acho que muitos de vocês sabem disso, que no começo da carreira dele, ele era pediatra. Ele, depois da consulta, ao final da consulta, ele pegava uma folhinha do prontuário dele e do receituário dele, amassava e dava uma bolinha de papel amassado para a criança, né? E as crianças pegavam aquela bolinha e guardavam a bolinha, né? Então essas lembrancinhas, né? Esses objetos concretos, né? Eles têm esse significado simbólico que para a maioria das pessoas costuma ser bastante significativo, inclusive para o terapeuta, que muitas vezes nesse processo fica também com uma lembrança concreta, né, do seu atendido. Lembrando que um dos princípios que a gente trabalha é com que este é para ser um atendimento humanizado e humanizador. Portanto, o laço, a relação afetiva está estabelecida a essa altura, né, do relacionamento, do processo, é alguma coisa que, se não tiver presente, né, então está se trabalhando dentro de alguma coisa não saiu bem. Tá? Algo muito importante que saia estabelecido, gente, é o sentimento de esperança. Porque, lembrando, a gente encerra, né? E a ideia é que daí a gente se retira dessa rede de relações e essa rede passa a seguir com um movimento, né, de desenvolvimento de todos, sem a necessidade da gente estar fazendo parte dela mais, né? Portanto, o sentimento de esperança estar estabelecido é fundamental, porque sem esperança não há investimento. E aí não há movimento, né? Não um movimento nessa direção do desenvolvimento de todos os seus participantes. É importante a gente estar atento e a gente dar espaço para, se tiver posto, né, esses sentimentos de luto, né? A tristeza, né? Eu queria que a gente continuasse se encontrando, né? Então a gente tem que estar atento, porque isso acontece inclusive com a gente pode não ficar com vontade de soltar, porque a gente gosta, né? Então nós temos que estar atento a isso, né? Se a gente está avaliando que é um processo que acabou, né? Mas podemos falar disso, né? Alguma coisa que não só no último dia, né? Mas nesses últimos encontros é comum acontecer, a gente perceber o quanto o contrato de terapia breve dispara, nesse final, uma aceleração dos processos de superação da situação de queixa, né? É comum
nos últimos encontros, começar a acontecer tudo que a gente gostaria que tivesse acontecido durante o encontro inteiro, né? Então, não sei, uma criança que a gente sabia, a gente lia, né, no que ela manifestava, que tinha algumas questões que ela não tocava nunca, mas a gente via que eram importantes para ela. De repente, ela pega, toca, abre, elabora e fecha, né? Aí a gente percebe, né, o quanto a terapia breve como dispositivo dispara esse tipo de fenômeno, gente. Mobiliza para realmente dar conta da tarefa que aqui o terapeuta e atendido se propuseram a dar ao longo do atendimento, né? Outra coisa também que acontece, que a gente tem que estar preparado, algumas regressões, né? Porque às vezes isso vem junto com o luto, né? Então a pessoa não está mais funcionando no seu melhor, então às vezes regride um pouco, né? Isso não quer dizer que nada aconteceu. O que se desenvolveu, o que se estabeleceu está lá, né? E é um momento transitório, né? Então não se assustem se der uma regredida, isso na hora da despedida é comum e às vezes até é um recurso para ver se dá uma continuada, né? Porque muitas vezes o atendido tem vontade de continuar, não porque precise, não porque necessite, mas porque gosta, né? Porque tem aquele lugar como um lugar, ou tem aquela relação como uma relação, que dá vontade de dar continuidade, embora do ponto de vista de cuidar da queixa escolar não necessite mais. Muitas vezes é alguma coisa que o atendido faz, né? Utiliza como um recurso para conseguir que se prolongue, se mantenha o atendimento, porque ele tem prazer em vir, sente como um lugar, né, em que ele se desenvolve, que faz bem para ele, mas é importante que a gente avalie que se a gente está avaliando que já é possível, né, que a rede tem uma autonomia, que a rede conquistou, que essa autonomia foi conquistada, né, que do ponto de vista da queixa escolar, né, não há mais necessidade de continuidade, a gente fortalecer o movimento de autonomia, a gente dizer, não, encerrou, porque daqui para frente você pode seguir adiante sem necessidade de estar vindo aqui, né? Então, isso é fortalecer a possibilidade de autonomia, isso é fortalecer o crescimento, e isso faz parte da relação de aposta, que é fortalecimento da potência do outro e dos outros, né? Então, está dentro dos nossos princípios de trabalho, né? Do que nos fundamenta. Claro que há casos em que a gente percebe que a gente não deu conta, ou que os objetivos não foram atingidos, ou que os nossos objetivos foram atingidos, mas que a gente está percebendo que vão ser necessários outros cuidados, outros tipos de atendimento. Aí nós não vamos virar as costas e dizer agora se vira, né? Quer dizer, nós, dentro desse trabalho humanizado, envolvido, a gente se responsabiliza, sim, por procurar ver, então, como podem ser essas continuidades. Inclusive, há casos em que a gente recontrata. A gente contrata, esse ciclo, né, se encerra aqui, mas podemos recontratar um novo ciclo, um novo processo. Existem esses casos, são raros, mas eles existem, né? Então,
Bem, alguns conteúdos outro conteúdo, né, que é importante que esteja, que ocupe esse último dia, né, gente? Em geral, a gente procura fazer nesse último dia uma retrospectiva e uma avaliação desse processo. Então, de procurar lembrar quais foram os momentos mais importantes, quais foram as atividades que a gente fez, o que foi o processo, o que foram os ganhos, né? Isso, claro, dentro do estilo, da linguagem de cada atendido, né? E nesse último dia, a gente também combina com o atendido se existem pais ou responsáveis, né? Eu digo se existem porque quando a gente faz com adulto, daí não é o caso. Mas como é que vai ser o fechamento com os pais ou responsáveis? Então, do mesmo jeito que quando a gente foi para a escola, fazer a visita escolar, fazer o contato direto na escola, reunião na escola, a gente instituiu, né, como sempre, né, o atendido num lugar de sujeito ativo. Nós fazemos a mesma coisa com relação a como vai ser o fechamento com os responsáveis, que em geral a gente faz até no mesmo dia, né? Então a gente combina antes, olha, então agora vou ter o fechamento com seus pais, com seus responsáveis. Acho que seria importante falar disso, né? E você, o que acha? A gente constrói junto. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Tem alguma coisa que você não gostaria que fosse tratado? É claro, gente, que às vezes tem questões que são entre adultos, que a gente protege a criança, né? Mas dentro de tudo que é possível, a gente procura incluir a criança como sujeito ativo, inclusive vendo com a criança, com o adolescente. Em princípio, a gente tenta que ele participe desse último momento, desse fechamento com os pais ou responsáveis, onde a gente vai estar num papel de mediação, né? Porque dali para frente nós não vamos estar. Então, é um último momento em que a gente vai mediar essa relação, né? Dentro do possível, o ideal é que o próprio atendido possa assumir um protagonismo, né? Nesse último encontro, nesse fechamento com os pais, e nós vamos depois nos retirar, né? Então, a gente, dentro do possível, a gente procura ficar mais afastado. Agora, a gente precisa ver, né, caso a caso. Tem criança que, geralmente as crianças não gostam de estar. Não, elas querem estar no seu lugar no lugar de criança cuidada por adultos, né? E às vezes a gente já sabe, no caso, que provavelmente os pais vão querer tocar em assuntos que não é para tocar na frente da criança. Então, daí a gente nem convida a criança para estar presente, porque a gente vê que provavelmente vai ter assuntos dessa natureza para aparecer, tá? E por fim, a gente conversa com a criança, e depois a gente, do mesmo jeito que, né, nós vamos conversar com os pais também, né, sobre o acompanhamento que a gente faz depois de encerrado, que tempos depois, em geral 2 a 3 meses depois, a gente vai dar uma ligadinha para saber como vão as coisas, tá bom? Então, esses são conteúdos e manejos mais comuns no nosso procedimento de orientação à queixa escolar aqui.